Salve, salve nação! Ufa, vencemos! Meu Deus, galera, depois que terminou o primeiro tempo, eu fiquei preocupado, hein? Mas assim que entrou o Arrascaeta, Samuel Lino entrou bem, a gente vai falar sobre isso. O Flamengo melhorou, cara. E daí o Flamengo conseguiu fazer 3-0 no segundo tempo com as mexidas do Filipe Luís. Galera, temos muito para falar desse jogo, só que agora vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva de Filipe Luís, Flamengo 3, Madureira 0. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da Flamengo TV. Link na descrição, inscreva-se lá, vamos lá. Boa noite. Bom, primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius. Todos nós. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que, como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta não ao racismo é fácil. Usar a pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. O difícil é punir. Punir. Então, que se ele fez, que ele pague. Que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, talvez que eu usei sobre um caso específico, na pergunta do companheiro de vocês. Isolado, desculpa, isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina. E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil, e eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção, e todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e em meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem. Vocês, o pessoal que está aqui, me conhecem bem. Mas tudo bem. Eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente, vamos lá. Parabéns, Filipe Luís. Parabéns, cara, por esclarecer, Porque muita gente não entendeu
E também ali você estava num momento difícil, né? O Flamengo sendo derrotado para o Lanús e você mesmo explicou que estava com cabeça quente e de repente não soube explicar o seu sentimento ali no momento, né? No calor do momento. E galera, racismo é crime. Quem comete esse tipo de crime tem que ir para a cadeia, cara. Lugar de racista é na cadeia. Nós apoiamos o Vinícius Júnior, todos nós. O Brasil inteiro apoia o Vinícius Júnior, não só a nação rubro-negra, o país inteiro apoia essa ação do Vinícius Júnior, né, galera? Porque, veja bem, cara, o lugar de racista é na cadeia. E todos nós temos que ser antirracista. Beleza? Isso aqui também é legal a gente reforçar aqui, né, galera? Se você ver alguém cometendo algum crime desse tipo contra alguém, denuncie. Denuncie, galera. Faça a sua parte. Muito bem, agora sim vamos começar a entrevista aqui e falar de futebol, né? É isso aí. Foi importante essa declaração, esse depoimento, né, do Felipe Luiz antes da entrevista, né? Porque realmente a imprensa falou bastante desse assunto, não é mesmo? Vamos lá pro vídeo. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá e o encaixe dele no time. Desde no início você pensava muito claramente ele como meia-direita, depois foi adaptando o time, criou um triângulo de meio em alguns jogos para ter ele de médio ali, um pouco à frente do volante, marcando como volante. E isso traz algumas coisas para ele, para o time, de tabela, de infiltração, mas acaba tirando ele do bloco de defesa do time adversário. E ele acha ótimos passes, só que acaba que o passe não vai para o Paquetá dentro do bloco, trabalhando espaço curto, como ele tem essa qualidade. A tua intenção é manter ele mais fora do bloco no futuro, quando ele tiver com a confiança adquirida? Ou isso é um momento assim de transição para você colocar ele mais dentro do bloco, onde ele pode, na minha opinião, fazer mais diferença? Não, meu pensamento é usar ele na frente, realmente. Na meia direita ou na meia esquerda. Ele jogou naquele nosso 3-5-2 contra o Botafogo, ele jogou podendo ganhar essa altura, ter essa liberdade de chegar na área, de finalizar, mas, como você bem falou, marcando como volante. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são... talvez seja onde eu diria que é o coração do time, né? Então, é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. E como você bem falou também, tem prós e contras. Nesse caso, perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Mas, como são tantos jogos durante o ano, ele vai jogar em várias posições do meio e é importante que ele saiba fazer todas, né? Então, sobre o jogo, esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante lá na frente. O Arrascaeta chegou a 100 gols hoje pelo Flamengo. Queria te perguntar a importância desse jogador para você na sua trajetória no Flamengo e também quando você espera ter o Arrascaeta naquele 100%, né, que a gente teve ao longo do ano passado, mas quando você espera ter ele 100% fisicamente? O Arrasca, hoje para mim, ele é para mim não, para o torcedor, ele é um ídolo, ele é uma lenda. Ele se tornou eterno no Flamengo pela história, pela história que ele fez, pela ambição que ele tem. E é uma marca importante, 100 gols, e muitos deles o 1-0, muitos deles o gol importante, o gol decisivo. Então é um jogador muito importante. Sobre a forma dele, 100%, eu acredito que vai estar quando a equipe tiver 100%. E essa é a minha responsabilidade. Sobre quando a equipe não está 100%, é o treinador que tem que fazer ela ficar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe.
Parabéns ao Arrascaeta, né, galera? Fez o 100º gol com o manto sagrado e a gente tem que ficar feliz, né, cara? Porque é uma marca para grandes atacantes, né? E o Arrascaeta é um 10 clássico, né? Então, cara, 100 gols com o manto sagrado. Agora esqueci, cara, quantas assistências ele tem, mas deve ser parecido também. Felipe, Roque, coluna do Fla. Você acabou de falar sobre responsabilidade, era justamente isso que eu ia te perguntar. O primeiro tempo do Flamengo foi muito abaixo, assim como algumas outras partidas, a própria do Lanús. Você fala muito sobre a sua responsabilidade em fazer esse time jogar. Até que ponto vai a sua responsabilidade em fazer esse time jogar e até que ponto tem a responsabilidade dos jogadores dentro de campo, né, em executar a sua solicitação? Eu queria entender como é que funciona essas responsabilidades divididas dentro do grupo. Difícil dar uma porcentagem. Mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é responsabilidade do treinador. Seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenho nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso, sem dúvida, acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho. Órfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, quero te perguntar sobre o jogo de quinta-feira, agora contra o Lanús, né? O Flamengo saiu atrás no placar no jogo de ida e, como você bem falou, jogando bem abaixo. Eu quero saber o que te preocupa mais para esse jogo de quinta-feira? Esse placar, que querendo ou não, já começa 1-0 no time argentino, que é famoso quando tem a vantagem pela retranca, pela cera, enfim, por tudo que envolve os clubes geralmente, ou a forma em que seu time jogou no jogo de ida, jogando bem abaixo, como você falou, contra uma equipe que não é uma equipe boba, é o campeão da Sul-Americana. Quero saber o que te preocupa mais, esse placar que você precisa reverter ou a forma em que seu time entrou na última quinta-feira? Obrigado. Como você bem falou, é um campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar, e que lembra muito, o jogo foi muito parecido quanto o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares, e esse jogo incomodou a gente, né? Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. E se por um lado o Lanús é o campeão da Sul-Americana, o Flamengo é o campeão da Libertadores, que na final neutralizou totalmente o Palmeiras, né, galera? O Palmeiras não deu um chute no gol, certo? Então, cara, o Flamengo tem que fazer o jogo da vida quinta-feira. Da vida não, o jogo desse ano até aqui que não fez ainda, né? Se o Flamengo jogar o que pode, ele ganha fácil do Lanús, né, cara? Pelo amor de Deus, né? E eu acho que vai ganhar, cara. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Na quinta-feira você completará 100 jogos à frente do Flamengo, do time profissional. É uma marca expressiva, principalmente nos últimos anos, diante de tantas mudanças de técnicos recentes no Flamengo. E também pode igualar treinadores históricos, como Carlinhos, em número de títulos, já próximo também de uma final do Campeonato Carioca, mas no momento que, por conta de resultados e desempenhos, a pressão veio mais forte, talvez mais forte nesse período todo. Queria que você fizesse uma análise sobre esse número importante que você vai conquistar, sobre todo esse processo que você viveu ao longo desse tempo no Flamengo, que nos últimos anos foi tão difícil para um treinador alcançar uma marca como essa.
Pois é, 100 jogos. Eu me sinto privilegiado, sinceramente. Eu lido muito bem com a pressão e com as críticas. Sempre lidei toda a minha carreira, esportivas, né? As outras não tanto, mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu estou. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade, cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de 1000 coisas, ser xingado pelo torcedor e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque isso me deixa vivo, me desafia mais e pode ter certeza, nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto como nesses momentos agora que estamos passando por essa fase difícil. Porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou, para a gente poder ter essa comunhão com o torcedor de novo, que nesse momento não está. Sidão Marinho da Litoral News. Você falou um pouco sobre a pressão em cima do treinador nessa última resposta e antes você tinha falado um pouco do lado mental dos jogadores. Queria te perguntar como você está vendo essa pressão nos jogadores, né? Na semana passada teve uma fala do Lino falando que a pressão às vezes é um pouco exagerada, excessiva, né? Pelo momento que o Flamengo está vivendo. Você sempre fala que no Flamengo a pressão é sempre maior. Queria saber como você está vendo essa pressão em certos jogadores, porque tem alguns que a gente já sabe, lidam muito bem, mas outros talvez não. E de que maneira você pode trabalhar com eles para passar por essa pressão, já que você também já passou por isso como jogador? Você acha que a questão da pressão atrapalha o futebol de alguns jogadores do Flamengo? Bom, vamos lá, boa questão. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. A pressão local é uma coisa incrível, mas assim, todo mundo que vem para cá já sabe que é assim, todo mundo que vem para cá já sabe o desafio que é. Mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é excesso de crítica. É o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho e o meu final de 2019 foi ruim. E quando eu lia tudo que eu estava lendo, eu falava, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais. E reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem complicado. Todo jogador tem um processo, tem jogadores que conseguem reverter rápido, tem jogadores que não se abalam, tem jogadores que vão se abalar e não vão conseguir sair. E aí está da cabeça de cada um de ser forte, de pedir ajuda, de conversar, de se abrir para poder superar essa adversidade. Mas eu penso firmemente, sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Mas como brigamos, temos elenco para brigar por tudo, o clube exige que nós sejamos campeões, então a pressão é grande. Já quem vem para cá tem que saber isso. Galera, a pressão no Flamengo, cara, não existe em lugar nenhum igual, né? E quanto mais você ganha, mais você será cobrado. Então, por isso que o Felipe Luiz está sendo muito cobrado esse ano, porque ganhou quase tudo, né, cara? Felipe, aqui é o Rodrigo Ramos, RN, Time Web Sport. No primeiro tempo ali, quando acaba o primeiro tempo, a torcida cobra dos jogadores, né? Até xinga ali, time sem vergonha. E no segundo tempo a gente vê uma mudança, né, de patamar assim, absurda. Porque o primeiro tempo o Flamengo estava jogando um pouco mais cadenciado, não estava conseguindo entrar na defesa do Madureira. E eu percebi ali que o Arrascaeta fez o seu 100º gol pelo Flamengo, nem comemorou, pegou a bola e foi para o meio-campo para poder tentar fazer mais gols ali. Eu parecia estar incomodado, né, com essa cobrança. Eu acho que o Arrascaeta é um líder
E isso fez com que ele se tornasse mais líder desse grupo, né? Ele, incomodado, não quis saber do seu 100º gol. Eu queria saber o que você mudou taticamente do segundo tempo para que o Flamengo conseguisse quebrar essa defesa do Madureira e conseguisse esses gols aí. Poderia ter sido até mais ali aquele gol do Samuel Lino, né? Ele fez tudo certo na hora do chute, acabou indo para fora. Queria que você falasse sobre isso. Bom, sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe, mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está, digamos assim, carentes, né? Mas é uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar, mas realmente é difícil quando está esse ambiente, o jogador poder ter confiança para fazer as ações. Sobre a intensidade do primeiro tempo, existiam alguns detalhes que eu queria corrigir, mas principalmente alguns jogadores não tinham se recuperado do jogo, o Cebolinha, o Carrascal jogou 90 minutos, não estava recuperado, estava bem, com a perna bem pesada, bem cansada, e a gente estava sem intensidade. A partir do momento que também o Madureira teve que correr atrás da bola durante todo o tempo, sabia que também era questão de tempo que eles baixassem ainda mais o ritmo, é difícil ficar correndo atrás da bola, e os nossos jogadores que entrassem com intensidade, o jogo iria abrir. Os ajustes táticos foram pontuais, alguns deram certo, alguns não, mas eu também já estava pensando em fazer testes para o jogo da quinta-feira. Você falou sobre o incômodo que a derrota na quinta-feira trouxe. Eu queria saber o quanto isso incomodou você e o que você sentiu dos jogadores após a derrota. E o quanto esse incômodo pode ajudar e motivar para o jogo de quinta-feira. Eu queria saber assim, como é que foi os bastidores e como é que foi o pós aquela derrota e como vocês estão pensando já agora esse próximo jogo. Obrigado. Eu digo que eu estava incômodo porque desde que eu compito, que já era jogador, que eu compito ping-pong, que eu tenho mal perder, eu tenho dificuldade em lidar com a derrota no momento instantâneo. Eu gosto de me fechar, e eu sempre fui assim, minha vida inteira. E claro que eu trabalho isso para tentar melhorar e tudo mais, mas não é, vocês sabem, me veem bem, não é a mesma coletiva quando ganha e quando perde, porque não é a mesma coisa para um treinador chegar depois que perde ou depois que ganha. Então, eu sim estava muito incomodado, porque eu me sinto responsável de absolutamente tudo. De tudo que acontece no campo, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Que eu escolhi errado, que eu fiz errado, que a minha tática foi errada, que alguma coisa eu tinha que ter feito diferente. Então, eu me martirizo muito, estudo muito, para poder corrigir e solucionar os meus erros, ou vejo se não estava errado aqui, estava vantagem, e ver e analisar friamente o que aconteceu no campo. Então, esse é o meu trabalho. Sobre o clima, ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo, mas sabemos rapidamente que tínhamos que virar a chave, porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso, e eu acho que precisa disso para voltar a retomar essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor, fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira, com o apoio do nosso torcedor, e reverter essa situação. Felipe, boa noite aqui, Fábio Torres, canal Deco SRN. Felipe, a gente percebe que a parte física do Flamengo ainda está muito longe de ser 100%, né, de estar 100%. Em cima disso, esse pode ser um fator determinante para você escalar a equipe na quinta-feira, já que vai ser um jogo de muita intensidade, porque o adversário vai impor isso ao Flamengo. E hoje você falou também que pensou e fez alguns testes, né, para o jogo de quinta. Não poderia entrar, de repente, com uma equipe mais próxima da que vai ser titular, para dar um pouco mais de jogo para essa equipe que está precisando? Bom, eu não vou falar a equipe que vai começar na quinta-feira, mas, como eu bem falei, Paquetá, Arrascaeta, Eric Pulgar, os dois Léos, Varela, não estavam com recuperação completa. Cebola e Carrascal também não foram a campo. Então, com jogadores que não estão com recuperação completa, risco de lesão, risco de que não se recuperem para quinta-feira, e aí, claro,
optei por dar alguns minutos a esses jogadores, os que tinham menos risco, por exemplo, como o Arrascaeta, mas o Eric, por exemplo, estava praticamente sem condição pelo desgaste que foi para ele, os números que ele fez, segundo a preparação física, na Argentina. Então, sobre repetir o time que vai começar, era meu desejo, é claro, poder dar sequência para a equipe, mas tal e como foi esse começo de temporada, eu preciso fazer com que eles cheguem quinta-feira o mais frescos, mais em forma possível para poder aguentar os 90 minutos e performar da forma que eu espero. A vitória de hoje, ela serviu também para interromper uma incômoda sequência de jogos com gols sofridos. O Flamengo havia sofrido um número elevado de gols se comparado, por exemplo, com a média do ano passado, e você sempre falou que o sistema defensivo não são apenas os defensores, é o time inteiro. E você também costuma dizer que o campo fala. O que o campo tem dito a você no sentido de jogadores que talvez estejam pedindo passagem na equipe titular e já merecendo, inclusive, uma vaga na equipe considerada ideal para você? Foi bom esse dado de não ter tomado gol. Eu odeio tomar gol. Os jogadores sabem o quanto eu insisto para que a gente tenha uma fase defensiva perfeita, o quanto eu peço esforço para os atacantes correrem para facilitar o trabalho da defesa, o quanto eu peço de detalhe tático, de detalhe micro mesmo na nossa fase defensiva, para fecharem os espaços e tamparem as linhas de passe para que a bola não chegue limpa para os atacantes adversários. E uma sequência de gols sofridos nos últimos jogos me incomoda bastante. Mas eu não olho só os gols sofridos, eu olho as chances, às vezes que eles chegaram na nossa área, no nosso gol, e como foram as chances, para poder corrigir, né? Então, hoje mesmo que a gente não tomou gol, existiram algumas vezes que eles chegaram também na nossa área. Esses detalhes eu quero corrigir, eu preciso corrigir. A gente precisa evoluir nesse quesito, porque às vezes estão entrando muito passes por dentro que facilita muito os atacantes do adversário. Muitas vezes hoje os atacantes do Madureira receberam essa bola em condições favoráveis. Então eu preciso corrigir isso, eu me esforço muito. E sobre a concorrência, eu sempre coloco os jogadores que eu acho que são os melhores para vencer o jogo. Independente do nome, da idade ou do quanto ganho, eu sempre quero e escolho os que eu acredito que são os melhores para poder ganhar. Oi, Felipe aqui, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Felipe, eu vendo o primeiro jogo seu, acho que foi o primeiro, contra o Corinthians aqui em 2014, na Copa do Brasil, aquela vitória de 1-0, e vendo o jogo de hoje, eu vejo um time muito parecido jogando, a forma de se comportar em campo, taticamente. E isso leva muita gente a falar, o Felipe é monotático. Tem muito essa expressão usada sobre você. Isso pode, teoricamente, facilitar para os adversários que vão mapear, já sabem como marcar e tudo mais. Queria que você dissesse, você que fala que sim, varia sistemas táticos, varia a forma do time jogar. O que você pode dizer para quem pensa dessa forma? As variações que você faz são suficientes para o elenco que o Flamengo consegue proporcionar pela qualidade, pela quantidade de jogadores de qualidade que tem? Bom, eu respondi essa pergunta no outro dia para um companheiro, mas não tenho problema nenhum em repetir. Se você olha o Paris Saint-Germain jogar, joga igual, o ano inteiro, desde o ano passado. Bayern de Munique jogar, mesma forma o ano inteiro, porque o elenco está desenhado de uma forma, eu não digo que jogam igual, da mesma forma, exatamente igual, eu falo que joga com a mesma estrutura de jogo quase sempre. Se você olha o Paris Saint-Germain, até isso meio que eu não consigo. Desculpa. Desculpa. Essa música aí podia... Acabou? Era tudo? Não entendi, não entendi. Bom, a maioria dos grandes clubes da Europa, se você olhar, eles jogam praticamente... O Bayern de Munique joga exatamente igual jogava quando nós jogamos contra eles no Mundial de Clubes. Nós treinadores, fazemos ajustes táticos em função das nossas peças e, repito, eu tenho 5 volantes no elenco. Se contar o Paquetá, 6.
eu tenho um ponta direita, que é o Luiz Araújo, de ofício, né? O Plata que pode jogar aí, 2 pontas esquerdas, tenho um atacante, ou 3, contando com o Bruno, um atacante. Eu tenho que montar a estrutura da equipe segundo as peças que eu tenho. 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. Se eu tivesse 6 zagueiros, eu talvez, né, eu optaria a falar, poxa, jogar com 3 zagueiros. Ou, por exemplo, se eu tivesse um perfil Busquets, mas tivesse os outros interiores ali, estilo Paquetá, jogaria no 4-3-3 com falta o ponta direita. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou para a equipe. Dito isso, se você olha, nós jogamos num 4-2-3-1. Ok, partimos desse 4-2-3-1. Dentro desse sistema, dentro da própria equipe, nós nos transformamos, como hoje, em 3-5-2, em vários momentos do jogo, em 3-4-3, com um lateral baixo. Nos transformamos, os jogadores trocam de posições. Não trocam de posições aleatoriamente, trocam de posições porque a gente estuda e passa para eles o que a gente acha que pode causar confusão e confundir o adversário. Tem que explicar isso, mas é isso. Se eu tiver um elenco onde eu tiver meus melhores jogadores, são o ponta de esquerda e o ponta direita, pode ter certeza que eles vão jogar abertos na ponta. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então, o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores. E a gente tenta fazer isso sempre. Muito bem, galera. Que entrevista longa, hein? Essa do Felipe Luiz. Cara, ele falou de tudo aqui. Falou do jogo, falou da polêmica, né? Da última entrevista coletiva, que ele tinha falado sobre o caso do Vinícius Júnior, se explicou, deu um depoimento, ele esclareceu, né, o que ele quis dizer lá na Argentina, quinta-feira, depois do jogo contra o Lanús, né? Falando do jogo agora, galera, posse de bola, Flamengo teve 66 contra 34 do Volta Redonda, grandes chances, 5-0, total de chutes a gol, 27-3, defesas do goleiro 2-4, escanteios 10-1, faltas 18-11, passes 590-309, desarmes 14-19, desarmou bastante o time do Madureira, né? Faltas com tiros diretos foram 10-18, cartões amarelos 2 para o Flamengo, 3 para o Madureira. Galera, chutes ao gol, em direção ao gol, com defesa do goleiro ou não, foram 8, tá? Do nosso Mengão contra 2 do Madureira, ok? Finalizações na trave 0-0, né? Chutes próximos ao gol 7-1. Chutes bloqueados 12-0. O Flamengo teve muitas chances, né, cara, de fazer um placar elástico, né? E não fez, né? Chutes de dentro da área 20-1. E chutes de fora da área, 7-2. E o De La Cruz, né, fez um gol, fez o primeiro gol do Flamengo, diga-se de passagem, com um chute de fora da área, né? Só que no segundo tempo, o Flamengo foi bem superior ao primeiro tempo, tá, galera? Só no segundo tempo, 16 finalizações a 3 do Madureira. Aqui você já vê que o time cresceu, né? Escanteio 6-1 no segundo tempo, passes 289 versus 154 do Madureira, só no segundo tempo. Então o Flamengo deitou e rolou com a entrada do Arrascaeta, que marcou o seu gol 100, né? 100º gol com o manto sagrado, e o Everton Araújo, acho que fez um bom jogo. É uma boa opção, né, que o Flamengo tem no banco, né? Vitão e Danilo acho também que fizeram um bom jogo. O Endrel não foi muito exigido, né? Pegou as bolas que foram nele. E Ayrton Lucas fez um jogo regular, bom jogo também. Samuel Lino, galera, entrou, sofreu um pênalti, deu uma assistência, foi quase perfeito. Se ele faz aquele gol, cara, que seria o 4º gol do Flamengo, seria perfeita a participação dele hoje, né? Só que daí ele finalizou em cima do marcador, né? E a bola saiu para fora. Mas ele fez um bom jogo, sim. Poderia ter sido melhor, né? Mas tá bom.
Carrascal estava muito cansado, né? Deu para ver que ele estava exausto. Errou quase tudo que tentou. O Plata muito mal, errou bastante também. Royal, mais do mesmo, né? Quem mais, cara? O Lucas Paquetá não tá entrosado ainda, não adianta. Ele tenta fazer a jogada, mas não sai com naturalidade, né? Precisa de entrosamento, precisa de tempo. Pedro teve chances, várias chances de marcar o gol e não marcou. O goleiro pegou algumas bolas dele, ele finalizou para fora algumas. E o Pedro tá sem o perfume que a bola gosta, né? Tá faltando, cara. Tá faltando um pouco para o Pedro voltar a fazer gols, né? Mas o importante é que vencemos, o importante é que o Flamengo melhorou no segundo tempo. E quinta-feira tem um grande jogo pela frente, um jogo muito importante para nós. Vale título, vale taça. A Recopa Sul-Americana, galera. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença para ser bicampeão da Recopa Sul-Americana. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras e até mais. Fui.